nossa segunda videoaula, nós vamos tratar das relações entre linguagem e língua. Nós vamos relembrar esse conteúdo que abriu o nosso ano de 2020, quando vocês estavam na primeira série. E aí, para quem não foi aluno da escola, para quem não foi estudante da escola, é um momento importante também para a gente relembrar e definir, retomar alguns conceitos, algumas ideias que vão ser importantes para os conteúdos da segunda série. Então, essa é uma semana que eu preparei para a gente fazer uma retomada, essa semana e a próxima semana. Então, peguem aí um caderno para vocês poderem anotar, para fazer os registros do conteúdo que a gente vai agora relembrar, que a gente vai recordar, certo? Então, em relação a essa questão do conteúdo língua e linguagem, nós precisamos lembrar primeiro que esses conceitos estão sempre em relação. Então, não há linguagem verbal sem língua e não há uma necessidade de existir uma língua sem linguagem. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós temos aqui, né, duas definições bem importantes. Quando a gente está falando de linguagem, a gente está falando de atividade. E atividade o que significa? Significa que a gente está numa relação que envolve pessoas e que essas pessoas vão produzir determinadas formas de comunicação e essas formas de comunicação vão ter uma organização, vão ter uma característica que vai estar muito relacionada aí ao contexto em que essa mensagem, que esse conteúdo está sendo produzido, está muito relacionada com quem eu estou conversando, ao tempo em que isso está acontecendo, o espaço, o tema sobre o qual a gente vai falar, o objetivo que a gente tem quando a gente vai construir esse texto, essa atividade. Então, eu estou falando de uma atividade de comunicação e que tem todos esses elementos, né? Então, aqui é muito importante para essa atividade humana que eu observe com quem eu estou conversando, o contexto em que essa mensagem está sendo produzida. Eu estou usando a palavra mensagem, mas no sentido de a gente entender aqui, né, que toda vez que a gente está numa situação de relação humana, a gente está produzindo aí determinados conteúdos e a gente está direcionando esses conteúdos e a gente está sempre dialogando com outras áreas, com outros conhecimentos, com outras culturas e com outros tempos. Então, linguagem é um conceito mais amplo. Já a língua é um conceito que ele está totalmente relacionado, né? No caso de a gente pensar que a linguagem verbal, que envolve então estruturas linguísticas. Por quê? Porque a língua é então esse sistema linguístico que vai se organizar construindo então, né, tendo um vocabulário e tendo uma gramática. Nesse vocabulário e nessa gramática eu tenho que prestar atenção então em alguns níveis, alguns elementos que constituem essa língua, né? Então, eu apresento aqui para vocês, no nosso slide, 4 níveis para vocês prestarem atenção e relembrarem. Então, a gente vai ter o nível do som, a gente vai ter o nível da forma, o nível da estrutura e o nível do sentido. Como que a gente vai chamar essas áreas de estudo e áreas que são importantes que a gente entenda, porque mais para frente quando a gente for continuar aí abordando, né, os elementos da língua, os elementos da gramática, a gente precisa lembrar que esses elementos eles têm uma lógica de organização, eles têm regras, e não importa se essa comunicação, uma comunicação mais informal ou mais formal, sempre tem regras que são utilizadas ali. E essas regras, quando a gente está falando de língua, a gente está falando então de regras de uma gramática que seja uma gramática do falante, daquele que está produzindo ali né, aquela informação num contexto mais cotidiano, mas sim, todo falante vai utilizar regras que são regras então que ele aprende desde que ele começa a falar. Então nós temos essa ideia de gramática, que é uma gramática então que explica como a nossa língua funciona, e temos uma outra ideia de gramática, que é uma ideia de gramática, então, que vai trazer regras mais de um acordo, né? Um acordo social que é estabelecido. E, enfim, meu papel aqui é trazer para vocês entenderem esses conceitos todos e pensarem sobre eles. Então, como eu estava dizendo, a gente vai ter, então, o estudo do som,
que a gente vai dizer, né, vai chamar de fonologia, o estudo da forma, que a gente vai chamar de morfologia, o estudo da estrutura, que a gente vai chamar de sintaxe, e o estudo do sentido, que a gente vai chamar de semântica. Lembrando então, né, aqui eu coloquei um slide só para a gente lembrar. Quando a gente está falando de fonologia, a gente está falando de logos, logia, estudo, do fono, do som, né? Então, essa fonologia ela vai nos ajudar a entender essa relação da fala, da produção de fala e dos sons que a gente produz e de como a gente também representa esses sons pela escrita. Então, a gente vai ter uma série de elementos aí que a gente vai dividir entre vogais e consoantes que vão ter características que vão nos permitir, então, produzir isso na fala e também representar isso na escrita. E a distinção, a diferença de um elemento para o outro nos faz, então, produzir palavras diferentes e fazer jogos de palavras e fazer rimas, enfim, explorar os sentidos aí que a nossa linguagem tem num nível mais do som e da escrita, né? Então a gente tem aqui para a gente entender um pouco, muito brevemente, tá, gente? E relembrando que a gente já conversou também no ano anterior. A gente tem aqui, então, por exemplo, no quadrinho que eu coloquei aqui para vocês, 3 palavras, lata, mata e nata, o que a gente muda é um pequeno pedacinho, né? Então, uma consoante. Essa mudança dessa consoante faz a gente ter, então, uma mudança de som, uma mudança de forma e uma mudança de sentido. Concordam? Então, esse tipo de discussão a gente faz dentro da fonologia. Vamos para o próximo? O próximo nível é o da morfologia. Logos, logia, estudo do morfo, da forma. E aí aqui a gente pode pensar de uma comparação, só para vocês entenderem, né? Que se a língua ela for uma argila, uma massa, com a morfologia, o que a gente faz? A gente modela determinadas formas e utiliza essas determinadas formas que atendam a características, que tenham características para que a gente consiga compor uma palavra, para que a gente consiga compor ali um sentido mínimo, né, de uma organização de uma palavra, do nosso vocabulário. Então, o que a gente tem aqui? Na morfologia, o estudo do comportamento das palavras. Então, a gente vai ter, por exemplo, se eu quero dizer que como é que eu faço para dizer que um objeto na língua portuguesa tem mais de um? Eu vou usar o plural. Como é que eu faço para marcar o gênero da palavra? Então, né, isso é uma discussão que a gente também fez ano passado, que foi bem interessante, que é a ideia de a gente discutir aí como que faz essa marcação, né, do gênero. A gente tem o gênero a relação entre gênero e sexo também, né, que vai aparecer dentro da língua portuguesa, gênero como uma marcação que seria masculina ou feminina, mas hoje a gente tem uma discussão do neutro, como que a gente aborda isso. Enfim, temos a marcação na palavra para dizer que ela é de um determinado tempo, um modo, quando a gente fala dos verbos, né? E aí aqui eu chego à definição que a gente mais conhece, que vocês mais já ouviram falar, muito provavelmente, que é dentro da morfologia a gente vai ver as classes de palavras. Por quê? Porque a gente está falando então de palavras que têm comportamentos, características que fazem com que a gente agrupe, coloque essas palavras dentro de um determinado grupo, porque elas têm características que são compartilhadas, características semelhantes, se comportam de modos semelhantes. Vamos em frente. Estudo da estrutura. Então, a gente tem aqui a sintaxe. E na estrutura, a gente vai ter, então, como que a gente forma a frase. Dito assim, de um modo bem fácil. Como que a gente forma uma frase? O que vem primeiro? Vamos lá. Vem um artigo, aí vem um substantivo e vem um verbo. O sol nascerá. Então, eu montei uma frase e ela tem uma ordem, ela tem uma estrutura. E vocês sabem isso porque isso né, a gente usa isso o tempo inteiro, é da nossa língua e é um conhecimento que a gente já tem. E o que eu quero trazer aqui para vocês é um conhecimento sobre essa língua para a gente pensar sobre ela, para a gente entender, explorar e utilizar ela de modos mais diversos. Então, temos aqui, quando falamos de sintaxe, 2 elementos, por exemplo, que são essenciais, que um é o sujeito, o outro é o predicado. Por fim, chegamos ao estudo do sentido, que ele pode ser, então, literal
ou figurado. Então, quando a gente está falando do literal, a gente está falando aquele ao pé da letra, objetivo, concreto, né? Um copo é um copo, eu não quero duplo sentido. Quando eu estou falando do figurado, eu estou falando daí de figuras de linguagem, eu estou trazendo a ironia, eu estou trazendo a metáfora, eu estou trazendo a hipérbole, aquela forma de aumentar, né, para a gente dar efeitos de sentido, certo? Então aqui a gente tem a semântica, e ela vai trazer, né, uma forma de nomear os objetos e seres do mundo, e né, de trazer aí sentidos para palavras que às vezes são mais funcionais, e a gente então explora esse sentido para construir os nossos discursos. Então, na próxima videoaula 3, nós vamos retomar um pouquinho os aspectos políticos, culturais e históricos sobre a língua portuguesa. Tá bem? Até lá!